enfim, eu acho que isso aqui foi possível, e na época nós já queríamos colocar a questão da lei orgânica, que aí permitiria uma discussão mais profunda com os profissionais. Eu até, de alguma maneira, me frustrei mais ainda, porque se isso aqui já estava correto, nós tínhamos uma proposta de 2 parágrafos, eu dizia, espera aí, na segunda parte da reforma tributária nós vamos colocar, e aí nós vamos colocar algo que vai permitir, não num texto enxuto de uma emenda constitucional, mas de uma lei orgânica, que aí nós vamos poder realmente fazer um pente fino nessa discussão e fazer um detalhamento, de fazer, de fato, um avanço substancial da administração tributária em termos profissionais, remuneratórios, de distinguir o que pode ou não ser compartilhado, aquilo que pode ser delegado ou não. Enfim, é a lei orgânica que vai dizer, uma lei específica, mas que terá um comando constitucional para impor, inclusive, um espaço temporal que ela deve ser feita. E, sobretudo, eu que tinha, de alguma maneira, sido fiador de que esse segundo aspecto viria em seu determinado momento, tive mais uma frustração para não ver essa segunda parte aprovada, mas eu acho que é um momento de se voltar nisso, sim. Eu acho que não se deve colocar muitos penduricalhos na reforma, assuntos não tributários, mas eu creio que, nesse caso, a administração tributária é parte integrante de um processo de mudança, de desenvolvimento, de avanço, enfim, do sistema tributário nacional. Não acho possível um avanço do nosso sistema tributário sem a participação no debate de conteúdo com os profissionais da área, que são vocês, e também sem um reconhecimento ou aperfeiçoamento desse próprio quadro da administração tributária nacional. E aí eu quero reconhecer também o papel que teve a Anfip, todos os órgãos, na discussão de mérito. Eu quero dizer aqui que, de alguma maneira, eu concordo inteiramente com o que é colocado, de alguma maneira, talvez eu tenha uma visão um pouco mais, digamos, de economista, assim, que passou esse tempo todo vendo frustrações de reformas e que eu acho que são essenciais. Eu acho que a reforma ela tem que ser integrada. Portanto, não há como eu discutir algumas deficiências do nosso sistema tributário, por exemplo, a sua absoluta falta falta de absorção dos diversos objetivos do sistema tributário. O nosso sistema acabou ele sendo levado por um objetivo único, de abastecer o setor público de recursos para suas tarefas. Os outros objetivos do sistema tributário, de justiça fiscal, justiça social, combater desigualdades regionais, enfim, os diversos outros objetivos do sistema tributário, desenvolvimento econômico, enfim. Acabou por força do crescimento da dívida interna, da cunha fiscal, que também pressionou a elevação da carga tributária, enfim, fez com que o objetivo fosse um objetivo unicista, né? O objetivo de arrecadar mais. O imposto de renda é o maior exemplo, concordo plenamente com o Sérgio. O imposto de renda que devia ser o foco da justiça social, ele é calibrado e veio sendo cada vez mais calibrado para onde ele pode arrecadar mais. Pode arrecadar mais, é do servidor público, de salário mais alto e que recolhe tudo na fonte, é aí que nós vamos gravar. Aonde pode ir menos, vai menos. Então ele foi todo calibrado, não para outras razões. O ICMS também padeceu desse mesmo problema. Então eu acho que para corrigir essa distorção gravíssima e para restaurar o conjunto das funções, qualquer manual se você for ler, qualquer manual ou seja, qualquer manual de sistema tributário, de tributação, de direito tributário, seja de qual área for, estão lá os objetivos de um sistema tributário no país, para alcançar esse conjunto, que é sobretudo da justiça social, da justiça fiscal, distribuição de renda, de combate às desigualdades regionais, nós não temos como fazer isso sem, ao mesmo tempo, proteger os entes federados do seu equilíbrio fiscal.
Então, nós temos que ter esse entendimento de conjunto. Então, o ICMS, que é o mais injusto de todos, o imposto de renda também é muito injusto, mas o ICMS, por ser um imposto indireto, ele, por sua própria natureza, ele é mais injusto ainda, ele, para ser calibrado adequadamente, ter as alíquotas mais baixas, produtos de primeira necessidade, medicamentos, etc., desonerar não só as exportações, mas também o investimento, nós temos que ter a sua integração e a proteção dos entes federados dos seus recursos. Senão não adianta nós queremos achar que estamos fazendo algo de positivo e o resultado é aquilo que a União fez do governo Sarney para cá, quando se viu confiscado suas receitas tributárias, se recompôs da maneira mais perversa possível, que foi de uma administração cruel do imposto de renda e do IPI e da criação de novos tributos através das contribuições disfarçadas e distorcidas na sua aplicação. Então, eu creio que, portanto, a discussão não é técnica, ela é a base econômica para alcançar os objetivos sociais e objetivos políticos. Nós temos que assegurar o equilíbrio fiscal e aí poder fazer a reforma do ICMS. Eu creio, portanto, a unificação do ICMS, o fim da guerra fiscal, a legislação nacional, a compensação das transições são elementos essenciais para que nós possamos fazer uma reforma, aí sim, de mérito do ICMS, que ele poder se tornar muito mais dinâmico do ponto de vista econômico, mas também muito mais justo do ponto de vista social e também do ponto de vista regional, através do combate às desigualdades regionais. O mesmo se aplica à questão do imposto de renda. Quero dizer que concordo plenamente com a ideia da autonomia das receitas da Previdência Social. Eu acho que é um erro, inclusive, aí polemizo muito tranquilamente, quem pensa diferente, e aqui quero saudar o nosso Alfredo Kaifer, deputado federal, que participa dessas preocupações. Por uma questão técnica, nós não podemos exportar tributos, é verdade. Ocorre que as contribuições previdenciárias, elas têm de outra natureza. A contribuição previdenciária, ela não é só para abastecer o poder público da sua máquina para exercer as suas funções. Não. A Previdência Social, mesmo a contribuição que o empregador faz, através de suas receitas em geral, ou de contribuições específicas que a população paga, são receitas da Previdência, portanto, dos trabalhadores na ativa ou empregados. Portanto, do ponto de vista da Organização Mundial do Comércio, dos acordos internacionais, eles se equiparam a salário. Elas são partes integrantes da remuneração e, portanto, são exportadas. Não há problema algum. Nenhum país do mundo, da Europa, ele deduz das suas exportações as contribuições previdenciárias. Não são dedutíveis. Portanto, eu creio que, além de tudo, é um tiro no pé. Perde transparência, perde autonomia de gestão, perde controle social sobre o que a sociedade quer gastar com os nossos diversos sistemas da Previdência, ou regime geral, ou regime próprio. Eu creio que nós temos que ter, portanto, contribuições separadas. Nesse sentido, eu creio, inclusive, que nós não deveríamos ter na mesma contribuição a questão de saúde pública e a questão da Previdência. Eu defendo. A PEC 31 é até bom que hoje virou uma espécie de pecado falar o que eu vou falar, mas está escrito aqui, eu registrei, está lá, sou autor, coautor. Na época, o pessoal dos partidos de oposição eram juntos, que isso aparecia contra a CPMF. O que nós queríamos? A CPMF fosse totalmente da Previdência, totalmente da Previdência. Não, na PEC 38, totalmente da Previdência. Eu estou falando da PEC 31, não é da proposta do governo. Isso aqui eu fiz na época, porque na ocasião, o pessoal do PFL, que não me escutem, o PSDB, eles eram contra a CPMF, mas o jeito de ser contra é falar assim, passa tudo para a Previdência e não compensa em outro lugar. Ou seja, daria uma redução da carga tributária, porque a arrecadação da CPMF ia para a Previdência, mas para baixar a contribuição patronal. Do ponto de vista do Caixa do Tesouro,
o efeito seria o mesmo que aconteceu agora. O que está aqui não é saúde, não. É previdência social. E para deduzir. E para estar escrito aqui. A CPMF, ou seja, o governo ia tomar uma paulada na ocasião. Isso nem era muito bem visto, assim. Até fiquei com muita vontade, né? Porque também o pessoal estava meio de bronca comigo, meio de bronca com os caras também, então fiquei à vontade de fazer aquilo que eu acho correto. E hoje eu fico à vontade de falar, continuo achando. E continuo achando. Se nós quisermos, eu acho a CPMF tem méritos importantes, continuo achando, até pouco eu escrevi isso antes, foi antes, assinei antes, registrei antes, e continuo achando. Não tem impacto algum sobre a carga, se isso for feito agora, nenhum. Cria aqui e deduz da contribuição sobre a folha, e eu acho que não devia ficar só no salário de educação, devia alcançar também a redução, alcançar também o sistema S, e esse sim podia ficar com a vinculação durante alguns anos, lá se for o caso no IVA-F, chamado IVA-F, mas eu creio que essa discussão nós temos a obrigação de resgatar, de defender a Previdência Social, significa ter um entendimento que, aliás, o presidente Lula veio a público dizer que é também a dele, que a Previdência Social tem que ser vista no seu equilíbrio. A Previdência Social não pode ter déficit. E o equilíbrio da Previdência Social é feito com a contribuição dos empregados, contribuição de uma parte dos inativos, com a contribuição dos empregadores, inclusive empregador público, e das contribuições da parcela do peão tributário destinado a ela, destinado por lei. Então, é nossa obrigação dar transparência e dizer essa contribuição e fazer até para que a administração das previdências seja feita no sentido de ajustada às fontes que tem. As fontes que tem. Ninguém quer a desorganização, ninguém quer uma previdência social descontrolada, ninguém quer o descontrole administrativo de previdência social alguma. Mas nós queremos que tenha uma concepção, e eu creio que essa concepção que está posta aqui no trabalho que nós fizemos, é que a Previdência Social, e aí eu quero fazer o coro com o Sérgio, ela tem que ficar em destaque até para não correr no erro que está na primeira parte da reforma, que ao desonerar, desoneramos tudo e deixamos, inclusive, uma parte de prejuízo, de perda para a própria Previdência Social, que está sendo, de alguma maneira, corrigida agora. Eu concordo inteiramente. E ao fazer a desoneração das exportações de tributos que incidem e que têm em si parcelas, mesmo que vinculadas da Previdência Social, nós estaríamos repetindo esse mesmo erro. Daí a minha inteira preferência pelas contribuições específicas, puras, exclusivas. Eu sou mais, inclusive, enfático. Exclusivas. O que é da Previdência é exclusivamente da Previdência. Para que haja, inclusive, previsão de longo prazo, seja para se ajustar as alíquotas, seja para reduzi-las, seja para planejar os benefícios, mas que a contribuição que vem diretamente do sistema tributário seja controlável pela sociedade e pelos administradores da Previdência Social. Portanto, nesse sentido, eu tenho certeza que vamos ter muitos embates, muitas discussões, como tivemos várias, mas se temos essa coincidência de objetivos, com certeza, esses debates, esses embates, essas divergências resultarão, eu creio, num trabalho extremamente fecundo e, com certeza, chegará a bom termo nessa legislatura, mesmo eu lamentando um pouquinho o seu relator, mas sabendo que darei, junto com vocês todos, também uma grande contribuição. Muito obrigado.